Vamos para o Finalmente. prato principal. Eu quero me divertir um pouco, né? Vamos lá. Então vamos lá. O Flávio Bolsonaro abriu seu discurso em um evento com embaixadores e representantes diplomáticos de diversos países nesta terça-feira em Brasília, citando dados falsos sobre as urnas. O episódio foi semelhante ao que deixou Jair Bolsonaro inelegível. Em sua fala no encontro Debatendo o Brasil, Flávio repetiu uma informação falsa já desmentida no passado pelo TSE, a de que a Smartmatic forneceu urnas para o Brasil. Vamos acompanhar um trecho do discurso de Flávio. Inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sob suspeitas, que são citadas nos relatórios da CIA, são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. O pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Tal pai, tal filho, Reinaldo? Tal pai, tal filho. Eu comecei, lembra no comecinho do programa que eu falei que eu visito lá aquele ambiente que tem aquela jaqueira enorme, né? Que dá jaca, já que eles gostam tanto da Bíblia, né? Pelos frutos a gente conhece a árvore. Atenção, isso é mentira. Eu vou falar de uma outra maneira. Isso é mentira. E agora de uma terceira maneira. Isso é mentira. O pré-candidato do PL à presidência está mentindo. E quem mente costuma ser chamado de mentiroso. Uma mentira que, de resto, é golpista. Um evento, veja você, um evento de um veículo aí, um site chamado The Brazilian Report, com textos em inglês sobre o Brasil, promovido por eles, pela agência Novo Silo Comunicação, né, com 42 representantes diplomáticos. Repare, a mesma circunstância do pai dele, a mesma. A mesma circunstância que gerou a inelegibilidade do pai. Ele vai e diz que essa Smartmatic, uma empresa que foi criada, uma empresa de cibersegurança, que foi criada na Flórida, e que chegou a participar do processo eleitoral da Venezuela, mas depois também desistiu, né? Sim, houve lá atrás um contrato do TSE para transmissão de dados de voz nunca relacionado à urna eletrônica. Eles chegaram até a concorrer numa licitação para fabricar urna, perderam. Né? Portanto, nunca houve participação dessa empresa nas eleições brasileiras. Foi uma invenção de um blogueiro de extrema-direita, bolsonarista, que, aliás, hoje está tomando porrada deles, porque é da natureza deles, inclusive, engolir os próprios filhos. Né? Inventaram essa mentira. Né? Nunca houve participação dessa empresa. Né? Que, insisto, foi fundada na Flórida, naquele antro de patriotas. Né? Mas tem uma coisa mais, meu querido Leonardo. O relatório da CIA, a que ele faz referência, nega. Diz que não há evidências de que a Smartmatic tenha
fraudado o resultado da eleição na Venezuela. Então, tudo aí é mentira. Tudo aí é mentira. Então, mais uma vez, ele coloca em dúvida o resultado da eleição. Aliás, Vitor, se achar ótimo, me avisa, se não, tudo bem. Ontem eu mandei um vídeo, que até a gente publicou também, deu Não É da Coisa. Ele esteve no dia 18 no Espírito Santo, o Flávio, e colocou em dúvida o resultado da eleição de 2022. Repetindo o que fez Trump, que não reconhece até hoje a eleição do Biden. Então vamos lá, ele repete a trajetória do pai, com o mesmo tema, na mesma circunstância, também com embaixadores, para que isso, enfim, tanto quanto possível, se faça, consiga circular fora do Brasil, né? Dizendo que tem uma empresa que praticou fraude na Venezuela e que estaria praticando fraude aqui também. Né? 3 dias depois dele ter, num evento, colocado em dúvida o resultado das eleições de 2022. Também. O pai usou a questão da suposta fraude para tentar dar um golpe. O que o Flávio Bolsonaro está fazendo é dizendo qual vai ser o comportamento deles se eles perderem as eleições de novo. Então essa gente acha que eleição no Brasil tem necessariamente um resultado. E só pode ter um resultado, que é a vitória deles. Né? Incrivelmente, repete a circunstância do pai, com o mesmo conteúdo, repetindo as mesmas mentiras. O TSE já desmentiu isso em 2017, já desmentiu isso em 2020, já desmentiu isso em 2022. Ah, mas não é porque o TSE desmentiu, é porque é mentira. Porque é mentira. Então, acho curioso que quando eu digo que o Flávio é golpista, né, muita gente diz, você exagera um pouco. Exagero? Será que eu exagero? Aí eu vou ter que lembrar. No dia 14 de junho do ano passado, ele concedeu uma entrevista à Folha e foi indagado se um deles estivesse na presidência, decidisse conceder indulto aos golpistas e o Supremo dissesse que o indulto é o que é inconstitucional, o que é que ele faria? O que é que eles fariam? Ele falou o quê? Aí tem que usar a força contra o Supremo. Ele não retirou essa entrevista ainda, Leonardo, e, portanto, essa entrevista continua a valer. E, portanto, a ameaça ao Supremo está em vigor. Vamos lembrar um trecho dessa entrevista à Folha de São Paulo, em 14 de junho do ano passado. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Isso não é uma ameaça? Como é que se usa a força contra o Supremo? Força militar?
O que é que esses caras aprenderam sobre democracia? Qual a perspectiva que eles têm sobre democracia? Nenhuma. A frase do Talleyrand que eu adoro, quando os Bourbons, se tem um tem aqui, voltaram quando houve a restauração da monarquia na França. Não aprenderam nada nem esqueceram nada. Tá aí. O que é que o Flávio Bolsonaro aprendeu sobre democracia nesse tempo? Inclusive que o pai está preso. Nada, porque eles dizem que o pai não fez nada. Segundo o pateta lá dos Estados Unidos, foi o golpe da Disney. E ele que pôs em dúvida agora faz 3 dias o resultado da eleição passada, segue sendo o mesmo. E aí chama embaixadores para falar, olha, a eleição aqui no Brasil continua sob suspeita. Vem o máximo de observadores. Atenção, as eleições brasileiras são consideradas universalmente as mais seguras do mundo. Sabe onde a eleição é insegura? Nos Estados Unidos. Ali é. Cada estado organiza a sua própria bagunça, né? Com chances múltiplas e várias de manipulação, porque há intervenção humana, que pode ser uma intervenção malandra, né? E todo mundo sabe que o sistema brasileiro é absolutamente seguro. Inclusive, não funciona, não é ligado à internet, não tem chance de invasão. Enfim, e pode ser avaliado em todas as suas etapas, né? Supervisionado em todas as suas etapas. Mas colocar em dúvida o resultado das eleições também é um dos cessos, um dos hábitos da extrema-direita, né? Veja que foi o que o Trump fez nos Estados Unidos. A eleição lá não é eletrônica, mas eles colocam em dúvida o resultado da eleição, mesmo assim. Vamos lá. Os nossos latins, né? Lupus pilum mutat, não mentem. Hein? O lobo muda de pelo, mas não muda de mentalidade, de moralidade, mente, não muda de vício. Eles continuam a ser os viciosos de sempre. E aí, depois de ter dito o que disse, aí falou, não, peraí, não foi bem assim. Eu sempre fico encantado quando isso acontece, né? Vamos lá. Pois é, após mencionar dados falsos sobre as urnas, Flávio Bolsonaro negou, em nota, ter colocado em dúvida o processo eleitoral brasileiro. O comunicado do presidenciável do PL acrescenta, abre aspas, o convite para a presença de observadores internacionais segue uma prática adotada em diversas democracias e reforça a transparência no sistema eleitoral, fecha aspas. E aí, Reinaldo, essa nota convenceu? É uma ova, né? Se pode dizer assim, num português menos sofisticado. Não, colocou em dúvida. Como não colocou em dúvida? Colocou em dúvida. Colocou em dúvida. E eu acho que tem de responder por isso. Né? Porque, enfim, essa é a prática corriqueira da extrema-direita mundo afora.